Boa noite, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos, amigos. É mais um momento que o pastor Carlos tem a oportunidade de trazer a escola dominical desse dia 24/12/2023. Amém? Glórias a Deus. Que bênção nós estarmos juntos nesta noite. É a lição 13 do dia 24 de dezembro, o propósito de missões. O texto áureo ele diz assim: porque se o anúncio, ou melhor dizendo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A verdade prática diz assim: pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Amém? Glórias a Deus. Então, a leitura bíblica em classe está em Apocalipse capítulo 5, versículo do 9 ao 14, que diz: e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tornar o livro, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, como o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhai e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do seu trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto, aleluia, de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, seja todas as ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Amém? Que bênção, né? Que bênção é esta leitura, né, de Apocalipse. Então, eu quero estar aqui trazendo a introdução para nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. O Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus tem sido aí misericordioso. Então diz assim a sinopse 1. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. Diz assim: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo o pecador. Amém? Pregar o Evangelho é responsabilidade de todo cristão. Qual é a nossa disposição? Como está a nossa disposição em levar o Evangelho a todo mundo? Você sabia que a vinda do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a execução dessa ordenança, conforme está em Mateus capítulo 24, versículo 14? À luz dessa grande urgência evangélica, o que temos feito em prol do reino de Deus, conforme está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Apocalipse versículo 22, capítulo 22, versículo 12. Temos formado obreiros suficientes para cumprir a grande comissão? Os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos a dar a vida
por essa grande obra, Atos capítulo 20, versículo 24? Essas são as perguntas que contribuem para atentarmos a uma grande realidade, ou seja, se a igreja não atender ao apelo divino da grande comissão, se houver omissão da parte de Deus, ou melhor dizendo, se houver omissão da parte de seus líderes e os crentes não dispuserem a ir ao campo, e se o mundo não receber o Evangelho nesta dispensação da graça, haverá duro juízo contra os negligentes. Assim está dizendo esta palavra maravilhosa. Eu quero voltar aqui atrás, um pouquinho aqui atrás, que fala a respeito aqui da introdução, né? O propósito da igreja de Cristo nesse mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o Evangelho a cada criatura, não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico. Cada pessoa cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que nós estamos estudando. O alvo da obra missionária. O fundamento da realidade salvífica, numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus de redimir a humanidade deste livro de Gênesis. Por exemplo, o Apocalipse 5, é um relato de uma grande multidão de pessoas redimidas pelo sangue de Jesus. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Isso aqui é o resultado produzido pela obra de Cristo no Calvário. Nesse sentido, anunciar esta realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. É um propósito global. Em Mateus capítulo 28, versículo 18 até ao versículo 20, a palavra toda traz a mesma conotação de alcance em que encontramos em Apocalipse capítulo 5. Isso reitera o princípio universal da nossa missão, nesse caso, pregar o Evangelho a todos os povos para resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias e o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Essa noção é universalidade ou totalidade relacionada, glórias a Deus, ao alcance do Evangelho, nos responsabiliza por parte integrante desse poderoso e grandioso projeto de Deus, a obra missionária. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diante dessa assertiva, nosso dever básico é o de proclamar o Evangelho aos povos. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, ao meu amado irmão José Luiz Vidal, que Deus esteja te abençoando aí, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Feliz Natal para ti. Então, nós aí temos realmente um imperativo, né? Que o Senhor, Ele dá ordem, Ele nos envia, o ide do Senhor. Então agora, no ponto 2 aqui,
pois me é imposta esta obrigação. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, a expressão ai de mim se não pregar o evangelho tem dois sentidos claros. A obrigação. 2, a punição. O apóstolo estava consciente de que pregar o evangelho é uma obrigação que incide privilégios, pois é a partir do que Cristo fez por nós, aleluia, nesse sentido, é um ato de obediência a Deus. Contudo, essa obrigação também leva em conta a punição em relação à recusa sistemática dessa obrigação imposta ao apóstolo. Ora, pregar o evangelho não é uma opção para o cristão, mas uma imposição divina. Glórias a Deus. Auxílio missiológico. O missionário é um enviado. Há uma identificação de Cristo com seus enviados que dissipa toda a amargura e espanta as sombras através do seu sorriso abençoado. Sua presença e companhia são uma experiência constante e a herança permanente dele. A grande necessidade dos que são enviados é praticar constantemente a consciência de sua presença. O missionário hoje é um enviado. Se for um missionário no sentido bíblico da palavra, um missionário não é aquele que partiu, mas aquele que foi enviado. É o modo como vai que faz toda a diferença. Se ele não caminhar com a segurança divina de que foi enviado, não será capaz de suportar a tensão, frustração e as pressões e os desapontamentos da vida missionária. A consciência, contudo, de ter sido enviado sustentará em seus julgamentos e fracassos e certamente irá conduzi-lo ao triunfo. Amém? Glórias a Deus. A conclusão, há um propósito divino, a proclamar a mensagem de salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina. Glórias a Deus, como resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos a boa notícia para todo o pecador em qualquer lugar em que ele se encontrar. Esse é o mais nobre e sublime propósito da Igreja de Cristo. Amém? Então, revisando este conteúdo, o que é possível perceber numa leitura atenta no livro de Apocalipse? Numa leitura atenta do livro de Apocalipse, é possível perceber o propósito de Deus em redimir a humanidade desde o livro de Gênesis. Qual é o alvo sublime da nossa missão? Anunciar a realidade salvífica para todo ser humano é o alvo sublime de nossa missão. Segundo a lição, qual é o propósito glorioso de Deus para a sua igreja? Pregar o evangelho a todos os povos para ressaltar, ou melhor dizendo, resultar em conversão de milhões de pessoas de todas as etnias. É o propósito glorioso de Deus para a sua igreja. Qual é a sua disposição em levar o evangelho ao pecador? Resposta pessoal. Amém? Glórias a Deus. Quais são os dois sentidos de expressão ai de mim se não pregar o evangelho?
A expressão ai de mim, se não pregar o Evangelho, tem dois sentidos claros: obrigação e punição. Amém? Então que Deus esteja abençoando aos meus amados irmãos, que Deus esteja aí operando maravilhosamente nesta noite, agora à noite, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Então que Deus esteja te cobrindo com as suas mãos potentes, que Deus esteja aí operando maravilhosamente. Um abração aí ao meu amado irmão José Vidal. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe todos os seus, em nome de Jesus. Um abração aí, meu amado irmão. Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. Que Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a tua vida e todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Quero dar a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém e amém. Deus abençoe a todos, Deus proteja, Deus guarde, Deus esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Amém? Fica na paz.